A gente pensando a respeito desse retiro, eu lembro muito bem, a gente estava indo para a Serra Branca, eu e Osiel, e Elinho também, e algumas outras pessoas, e eu falei para Osiel, porque a gente não faz o retiro dos homens. Ele falou, tu acha? Lembra, Osiel? Eu disse, eu acho que era para fazer o retiro dos homens. E dali a gente veio com essa força, com essa energia, e a gente está aqui, louvado seja Deus por isso. E depois Osiel perguntou, e qual é o tema, pastor? Eu falei, olha, se tem uma coisa que eu acho que a gente precisa resolver, é o nosso mundo pessoal. Pessoas que estão desalojadas, que estão desintegradas de si mesmas, são complicadas. E elas complicam a vida dos outros. E homem muito mais. Um homem que não está bem resolvido, que não sabe finalmente quem ele é, não sabe para que ele vive, ele é uma catástrofe ambulante. Às vezes eu fico perguntando para Deus assim, Deus, por que o Senhor escolheu o homem para ser líder? Porque o homem é uma praga, irmãos. E eu sou homem. Eu gosto de ser homem, eu gosto de fazer xixi em pé, né? Eu sou homem. Mas a gente é uma praga. A sua esposa dá uma bronca no filho, o filho se recupera rápido. Mas se você inventar de falar brabo com seu filho passa uns 3 dias amuado. Por quê? Por causa da autoridade, por causa dessa liderança. Porque você foi feito por Deus para ser líder. E eu não estou falando se é casado ou se não é casado, não. Foi assim que Deus fez. Agora, imagina um líder que está mal resolvido, que está desinstalado. Ele é uma confusão ambulante. E ele estraga tudo por onde ele passa. E o nosso tempo, o tempo que a gente vive, tem, talvez pela nossa omissão, irmãos, pelo nosso papel mal feito, tem lançado sobre a mulher uma grande responsabilidade. A responsabilidade dela liderar. E eu digo que pelo menos em parte, se não é completamente, pelo menos em parte, o culpado desse movimento feminista desastroso que está varrendo o mundo, o culpado somos nós. Se nós tivéssemos uma liderança mais abençoadora, mais bíblica, duvido que sobrasse espaço para a mulher sequer querer ter esse espaço, ter essa liderança. Eu queria então conversar com você durante esse período sobre isso, pondo em ordem o meu mundo, o seu mundo. E precisa ser muito pessoal aqui. E precisa ser de um jeito pessoal que eu tenho que falar com você com franqueza. Eu sei que estão gravando, mas sinceramente, se a gente começar a escrachar aqui, eu vou dizer que não passa nem no YouTube, nem em canto nenhum. Isso aí fica só entre nós, depois se você quiser, você assiste de novo. Porque a gente precisa disso. E a finalidade da gente ter um encontro assim, né, retirado de homens, é a gente poder falar. Não eu falar, a gente falar. E poder falar de verdade. Nós planejamos como a programação de hoje, a gente ter uma vigília hoje à noite. Eu não estou de brincadeira não. É sério. É que depois desse tempo de culto, a gente vai ter divisões de grupos para a gente conversar. E conversar sério sobre o que a gente estudar agora. Eu vou pedir para você que, por favor, pegue o seu livrinho e anote. Anote coisas pessoais. Se você quiser, no final, prometo para você, a gente faz um culto da fogueira e você queima esse livrinho para a sua esposa não ver. Ou então a sua mãe, ou sei lá quem. Mas anote coisas pessoais. Deixe Deus falar diretamente a você. Esse é um tempo que você tem. E eu acho que Deus está dando uma oportunidade para mim, aqui, pôr em ordem algumas coisas que estão fora do lugar. E acho que você também. O texto que a gente vai começar trata sobre uma questão que eu acho que é muito importante. A questão é a questão de você ser bom moço ou você ser bom de verdade. O que a nossa sociedade está fazendo com a gente homem, é ensinando como é que a gente deve se comportar para a gente ser uma pessoa decente, direita, para a mulher respeitar a gente, para os filhos respeitarem a gente, para a sociedade respeitar a gente.
Tem um livro, eu esqueço o nome, mas não o nome do livro, o nome do autor eu esqueço, mas o nome do livro é Coração Selvagem. E um dos aspectos que ele fala nesse livro é que desde o começo nós fomos criados para caçar, para prover, para ir para a guerra, para proteger a família, desde o primeiro homem. Existe no aspecto da masculinidade um guerreiro, uma coisa meio indomável, que quando se postula você ser um cara bem educado, e você aprende a ser bem educado, você mascara. E quando chega a hora que alguém peita você, um filho, mãe, esposa, aí você, cresce, feito um doido. Por quê? Porque você tem isso. Está na sua alma. E se você não aprender a viver com isso da forma correta, não aprender a ser bom moço, mas ser bom de verdade, vai ficar estourando essa coisa boa que Deus fez em você, esse potencial aguerrido, esse potencial de crescer na hora que precisa, vai ficar estourando no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Eu escolhi um texto onde Jesus de alguma maneira trata a respeito disso. O texto é esse de Mateus capítulo 15. Se tiver aí, seu livrinho está com o texto, já está impresso, então fica fácil você acompanhar. E a gente vai lendo e vai começando a pensar a respeito disso. Vamos lá. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1 diz: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas para perguntarem a ele: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos e não lavam as mãos quando comem? Deixa eu explicar duas coisas aqui logo de cara. Primeiro, escribas e fariseus são sinônimo aqui no ministério de Jesus, são sinônimo dos bons moços. O que é um bom moço? Uma pessoa que tem uma reputação boa, é super bem educado e tem um padrão ético, um padrão de comportamento exemplar. Os escribas e fariseus são bons moços. Mas eles também são, durante o período do ministério de Jesus, os hipócritas. Aqueles que são fingidos, não são o que de fato são. Esses caras estão vindo ao encontro de Jesus, diz o texto, para fazer uma pergunta. A pergunta é o seguinte: a gente não consegue entender como é que você está educando esses discípulos. Como é que eles não seguem o costume? Como é que eles são fora do padrão? Como é que eles são assim, brutos, ríspidos? Todo mundo lava a mão antes de comer. Eles parecem uns animais. Não lavam a mão? Pergunta é essa. Pois eles não lavam quando comem. Versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu. Veja, a resposta de Jesus é perguntando: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus põe em xeque. Ele vai explicar. A tradição era justamente a maneira de se educar um escriba, um fariseu ou um judeu, para ele ser bom moço. Eram costumes éticos. Repita comigo: ético. Não costumes bíblicos. Costumes éticos. Ou seja, aquilo era uma norma comportamental, não bíblica, de comportamento social. E Jesus está confrontando ele, porque o pessoal está dizendo: os discípulos que andam com o Senhor, eles não seguem as normas comportamentais. E ele diz: por que que vocês, seguindo as normas comportamentais, vocês rasgam a Bíblia? E ele explica, veja como é que ele explica aqui, o versículo 4. Porque Deus ordenou, aqui ele está falando de Bíblia, Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Isso está na lei, isso está na Bíblia. Versículo 5. Mas vós dizeis:
Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que é que faz a gente ser autêntico? O que é que faz a gente ser uma pessoa respeitosa quando tem que ser? Uma pessoa dura quando tem que ser? Líder quando tem que ser? Baixar a cabeça quando tem que ser? Não é educação familiar. É Bíblia. Jesus pôs em xeque, ele falou: vocês estão trocando as bolas. Vocês acham que bom comportamento é obedecer a Deus. Mas por causa do bom comportamento de vocês, vocês estão anulando a Bíblia. Então vocês precisam fazer uma escolha. Fiquei pensando a respeito disso e eu falei: meu Deus, não é assim que se ensina as pessoas a serem fingidas? Quando eu era pequenininho, a gente sempre ia, naquela época ninguém da família era crente, a gente sempre ia para a festa de Natal, de Réveillon, para a família, aquela família maior, tios, primos e tal, todo mundo. A gente saía de casa para a festa do Natal, por exemplo, saía de casa 10 horas da noite. Eu tinha 6, 7 anos. Eu já ia com fome, irmão. Mamãe dizia: olhe, chega lá, boca fechada, não vai pedir comida. Tem que esperar até todo mundo, né, até começar a comer. Quando todo mundo começar a comer, aí você come. E eu ficava lá, com um olho desse tamanho pela comida. Isso não tem na Bíblia, tem na Bíblia? Isso é educação. Isso é só educação. E eu não quero que você me entenda mal. A educação não é ruim. Mas quando a educação começa a fazer você virar um falso, ela se tornou ruim. Tem que haver um caminho onde a gente deixa de ser falso e a gente é bom de verdade. Os fariseus queriam pegar Jesus achando que ele tinha caído num problema. E Jesus disse: o problema é maior do que o que vocês estão pensando. Então ele apresenta duas coisas que fazem a gente pensar quando a gente vira fingido. Primeiro, quando a gente não tem compromisso com a palavra. Quando o nosso compromisso é um compromisso apenas social, a gente faz só para os outros verem, a gente fala só para os outros acharem que está certo. Quando a gente não tem compromisso com a Bíblia, pode ter certeza que a gente não será verdadeiro. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você pensasse. A cultura de fingimento nasce na vida da gente quando o nosso compromisso com a palavra é negociável para a gente poder se dar bem, ou para a gente ser de alguma maneira aceito, que é o ponto seguinte, está aqui, um comprometimento, né, com a aceitação social e com a sua reputação. Quando eu conheci minha esposa, né, quando eu pedi ela em namoro, assim que eu acabei de pedir em namoro, eu disse assim: agora eu quero ir lá na sua casa para conhecer seus pais. Aí ela falou assim: mas logo hoje, eles nem sabem. Depois ela me confidenciou que ela tinha dito para os pais: olha, a gente só vai namorar se a gente for namorar daqui a uns 2 meses. Ela pensava que eu ia ser besta. Eu fui logo. Pedi ela em namoro, disse: agora eu quero ir na sua casa. Eu queria dar a minha cara a tapa logo. Eu queria enfrentar logo.
E cheguei lá, e a família não estava preparada para me receber. E foi super estranho. Às vezes é muito estranho. A gente sair do que é conveniente para dar a cara a tapa. Preste atenção, irmão. Existem dois extremos em que nós homens normalmente residimos. Um extremo é dessa falsidade. E quem sofre é quem está dentro de casa. Pai e mãe sofrem com pessoas fingidas. Porque ela chega em casa, ela estoura. Quem sofre é a esposa. Quem é casada, a esposa sofre. Porque todo mundo lá na rua acha que a pessoa é gente boa. Mas dentro de casa é uma peste. Porque briga, levanta a voz, grita. Porque não tem compromisso com a palavra. Só tem compromisso com a aceitação social. Só tem compromisso com a reputação. O outro extremo é o contrário. A pessoa que é um bruto. Porque acha que assim é que é ser homem. E sobre isso eu vou tratar amanhã de manhã. O texto então segue. Veja que Jesus, no versículo 5, ele diz: vocês invalidaram a palavra de Deus por causa desse comportamento. Por causa da tradição de vocês. Preste bem atenção. E muitas das coisas que a gente foi aprendendo como ser homem, foi negando a palavra de Deus. E a nossa tradição do que é ser homem destruiu a palavra de Deus em nós. Quando você era mais jovem, os que são mais jovens, o que significava ser homem? O que se esperava de ser homem? Era provedor? Quando você era mais novo, era para ser o provedor? Para ser o quê? Galinha? Pegador ou não? Sim ou não, irmão? Garanhão? O que mais? Quero mais. Quando chega a namorada, chega esse momento aí da sua vida, qual era a expectativa? Ou de pegar ou de você fingir, né? Preste bem atenção. Você se acostuma com isso e você se acostumou. Isso está tirando você daquilo que você é. A gente precisa voltar à Bíblia. Nós estamos desalojados porque nós estamos seguindo tradições, costumes, educações. E deixamos a Bíblia de lado por causa de muitas coisas que a gente aprendeu do que é ser homem. Versículos 7 a 11, Jesus diz para os escribas e fariseus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Onde é que está a raiz do nosso problema? Na educação? Na sociedade? Jesus parece mostrar que não. Veja como ele chama os escribas e fariseus: hipócritas, fingidos. Nesse ponto, eu queria que você me fizesse um favor. Você lembra de alguma situação onde você foi ou é fingido? Infelizmente, a igreja muitas vezes é o lugar onde a gente é mais fingido.
Jesus explica dizendo que a respeito desses homens, a profecia de Isaías cabia. E aí ele diz: o povo está longe de mim, né? O seu coração está longe de Deus, então eles fazem algumas coisas. Quais são os sinais da distância de Deus? Primeiro, honra a Deus apenas com os lábios. Depois, faz adoração vã, ou seja, uma adoração cujo fim da adoração não é Deus. Toda adoração cuja finalidade, cujo motivo não é Deus, ela é vã. Vamos pensar aqui, por exemplo, se a gente está num culto, onde a gente tem um louvor bem legal, a gente sente a emoção, e a finalidade disso, do louvor, é a emoção, ela é vã, uma adoração vã. Ou se a gente, por exemplo, vem para a igreja, e a gente participa do culto, mas é para a esposa ver, para filho ver, para a mãe ver, para a tia ver, essa é uma adoração vã. Ou quando a gente lê a Bíblia, lê livros teológicos, mas a gente não quer conhecer a Deus, a gente quer saber mais cultura, saber mais sobre as coisas, mas não quer conhecer a Deus, isso é adoração vã. Foi aí que esquentou? Aí apagou. Tá bom, se tiver de apagar não tem problema, porque vocês têm com um livrinho aí, não é? Terceira coisa que ele diz que são sinais de distância de Deus, ele diz que ensinam doutrinas, ensinos que são preceitos de homens e não Bíblia. Você quer ver um negócio? Chega para um adolescente da igreja e fala assim: rapaz, você não devia namorar não. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Mas diz: não, você não devia namorar não. Devia namorar sim. Você não devia defraudar. Está na Bíblia, não defraude. Sabe o que é defraudar? Defraudar é você levantar um desejo que depois você não vai poder consumar. Isso é defraudar. Mas namorar? Por que não namora? Fica um bando de abestalhado sem namorar. Porque não pode? Por que não pode? Aí por outro lado, os homens, né, já aí marmanjo, casado, mas fica paquerando, flertando, olhando prostituição na internet e fingindo que não é adúltero, fingindo que é gente direita, gente decente. Doutrinas que são preceitos de homens. A maneira de explicar a Bíblia. Acendeu de novo? Eu vou tirar o cabo porque aqui está apagando. Eu vou tirar. Mas eu vou tirar porque aqui está apagando e está ficando complicado para eu seguir aqui. É melhor. Tem no livrinho? É melhor. Ensinam doutrinas que são preceitos de homens, apenas comportamento, mas que não tem nada a ver com Deus, nem com a Bíblia. Antigamente, por exemplo, hoje eu não vejo mais muito esse costume não, mas antigamente, quando o culto começava na igreja, se estivesse orando, as pessoas não podiam entrar. Tinha que ficar do lado de fora. Quando acabava a oração é que podia entrar. E uma vez, quando eu era adolescente, estava nesse negócio, cheguei na igreja, tinha vindo de outra igreja, que eu estava fazendo, inclusive, era visitando igrejas para fazer a propaganda de um acampamento. Quando eu cheguei na igreja, estava orando. Aí o diácono falou: isso não era nem a igreja que eu fazia parte. Falou assim: você não pode entrar não. Eu falei: por que eu não posso entrar? Porque está orando. Aí eu, esquentado, onde é que está na Bíblia isso? Falou: respeite, menino. Eu disse: o respeito tem na Bíblia. Então eu vou respeitar. Preceitos que são de homens, que vão regendo comportamentos que não tem nada a ver
com a fé e com Deus. E a gente vai levando isso como se fosse palavra de Deus. Irmãos, enquanto a gente não resolver no nosso coração o que é que a Bíblia fala conosco, o que é que a Bíblia é para nós, a gente vai ser super imprecisos na nossa liderança e no nosso papel. Super. Então a gente está chegando aqui a uma conclusão. Os caras são escribas, são fariseus. Eles têm uma reputação super boa. Mas Jesus, quando desmascara eles, fala o seguinte: vocês são fingidos, vocês estão distantes de Deus, vocês ensinam aquilo que não está na Bíblia, e vocês estão continuamente destruindo a vida dos outros. Se Deus pôs você num papel de homem, de alguma maneira Ele vai cobrar isso de você. Você chega para um menino, para um filho e fala assim: não pode. Por que não pode? Fica com raiva da esposa porque ela vai fazer um negócio que você diz: eu não acho certo. E por que não acha certo? Quem é você na ordem do dia? Você ser marido tornou você senhor sobre ela, foi? Não, é que eu não quero, é que eu não gosto. O problema é seu, filho. O que Jesus está tratando é esse ponto. A nossa ética, ela não pode estar por cima da palavra. Enquanto a gente não conhece bem a palavra, a gente começa a confundir ética com palavra. A palavra gera ética, mas a ética não gera a palavra. Em algum momento a gente vai ter que definir finalmente o que é que rege a nossa vida. É a educação dos nossos pais ou é a Bíblia? É a educação da nossa cultura ou é a Bíblia? É a expectativa dos nossos amigos ou é a Bíblia? O que é que rege finalmente seu pensamento a respeito do bom, do ruim, do pode, do não pode, do vou, do não vou? O que é que rege você? Versículo 10 diz: tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Dito isso, chegamos aqui no versículo 12, veja: então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: ô mestre, sabes que os fariseus, ouvindo tua palavra, se escandalizaram e saíram, né? Aqui não está, mas no outro texto paralelo diz que eles se escandalizaram e saíram. Me parece assim: toda vez que a gente fica num ponto desconfortável a respeito da presença de Jesus ou da palavra de Jesus, nossa tendência é sair. E tem neguinho que está saindo fácil. Sai fácil do casamento, sai fácil da igreja, sai fácil do trabalho, sai fácil da vocação, sai fácil da responsabilidade de pai, sai fácil de qualquer coisa. Toda vez que Jesus põe um padrão que para a gente não acha certo, que a gente não gosta, a gente se escandaliza. Preste atenção, eu vou voltar ao que a gente está falando. Se a gente escolheu viver a ética, em vez de viver a palavra, a gente é fingido. E quem é fingido, vive escorregando, vive fingindo. E quando chega na experiência concreta, nos fatos concretos, fica no eu acho, e não no que a Bíblia diz.
quando chega a hora de você e eu cumprirmos o que a Bíblia diz, o eu acho não é suficiente. Sabe o que é que a gente faz? A gente foge. O versículo 13 diz: ele, porém, respondeu para os discípulos: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Jesus está falando para os discípulos a respeito dos escribas e fariseus. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então o que é que Jesus está dizendo para os discípulos, irmãos? O que é que ele está dizendo? Deixa eles. Deixa eles na confusão deles. Vocês precisam tomar outra decisão, ou outro rumo, ou outra perspectiva. Nesse ponto, eu aplico para a minha vida assim: uma decisão precisa ser tomada. E a decisão é: você que está aqui, vai resolver levar a sério a Bíblia, mesmo que ela seja, em alguma ocasião, contra você mesmo, contra a sua cultura, contra os seus costumes, contra os seus hábitos, contra os seus desejos, contra aquilo que você gosta. Você estaria disposto a levar a sério a Bíblia? Veja que Jesus chega para os discípulos e fala: deixa eles para lá, deixa eles irem embora. Tem uma hora que você e eu temos que decidir. Recentemente, uma pessoa crente, não é lá da igreja, mas crente, chegou para mim e falou assim: meu marido me maltrata há muito tempo, já venho pelo menos há uns 10 anos nessa luta e eu não estou aguentando mais, e eu acho que Deus vai compreender eu me divorciar. E a pergunta que a pessoa fez para mim foi: você não acha, pastor? Eu falei: não acho não. Como não acha? Eu tenho que ficar aguentando um homem que me maltrata? Eu disse: eu não estou dizendo isso. Você me perguntou se eu acho que você tem direito a divórcio por causa da sua insatisfação, por causa daquilo que você está passando. E eu estou dizendo que eu não acho isso. E eu não posso achar. Mas eu não estou lhe acusando de nada. Mas não peça para eu ser conivente com a sua decisão. Você quer tomar a sua decisão? Tome. Se você acha que está certo, é sua consciência com Deus. Agora não peça para eu dizer que você está certo. Não peça. Tem uma hora que a gente vai ter que chegar a escolher, irmãos. Nessa vida minha de pastorado, eu já perdi muita gente dentro de igreja porque eu tive que falar a verdade. Eu não estou falando falar a minha verdade, é falar a verdade da Bíblia. Uma pessoa que tinha cometido adultério, tinha sido um grande escândalo, iria voltar a fazer papel de liderança na igreja, depois de restaurar e tudo. Eu falei: tá bom, você pode voltar, mas você volta entendendo que a comunidade ainda está no processo, porque foi difícil, foi pesado. A pessoa chegou e falou para mim: você está passando na minha cara o meu pecado. Eu falei: não, ou não. Não. Estou falando para você a verdade. Não vai ser fácil. Isso gerou um enorme problema para mim.
Um enorme problema para mim. Preste bem atenção. Uma decisão você precisa tomar. Você vai pegar a Bíblia e dizer, mesmo quando a Bíblia for contra mim, mesmo quando eu seguindo a Bíblia, eu me lascar, é essa Bíblia que eu quero para mim. Ou você vai preferir continuar na cultura do fingimento? Hein, bom moço? Pessoas fingidas como os escribas e fariseus aprendem a Bíblia para aplicar para os outros. Opa, cuidado, pai da fé. Está bem, Abraão? Foi o cochilo. Foi não. Os escribas e fariseus aprendem a Bíblia para aplicá-la nos outros. E não é nem a Bíblia, Jesus diz, são os preceitos dos homens para aplicar em cima dos outros. Jesus está dizendo para os discípulos, deixa eles para lá, vocês precisam seguir a mim. Hoje é um dia da gente tomar uma decisão. Você quer pôr a sua vida no seu devido lugar? Quem precisa começar a ser confrontado pela Bíblia é você, assim como eu. A Bíblia precisa começar a falar com a gente sobre a nossa situação, para que Ele finalmente coloque a gente no seu devido lugar. Deixa quem quer ser fingido continuar sendo fingido, vai para lá. Mas você quer seguir Jesus, então defina-se que você não quer ser uma pessoa que é só de fachada, mas quer ser de verdade. De verdade. Não é ser um bruto não, é ser verdadeiro. É conhecer uma palavra que é aplicada para dentro de você. É conhecer uma escritura que redefine você dentro de você, e não simplesmente você pegar a Bíblia e ficar sabendo sobre a Bíblia, e ficar sabendo um bocado de frases e um bocado de conceitos soltos que nunca fazem você ser uma nova criatura. Um legalista de plantão, cheio de ideias, às vezes ideias até corretas, mas sem Bíblia, porque só são preceitos de homens. Algum pregador, não lembro bem quem foi, mas alguém assim do naipe do tipo Billy Graham, falou que na África o evangelho crescia como se fosse um oceano, mais raso, como se fosse só uma praia. E ele disse isso por quê? Porque as pessoas se convertiam, mas as pessoas não se dedicavam à palavra. Não se comprometiam com a palavra. Elas simplesmente queriam saber uma coisa ou outra a respeito de como é ser crente. Irmão, vou dizer para você, se você escolheu isso para você, você está na igreja errada. Aqui não vai ser esse lugar. Não vai ser esse lugar. E você vai se deparar com isso várias vezes, várias vezes, várias vezes. Tem outras igrejas que você pode ir para viver essa cultura do fingimento, das pessoas aplaudindo você, você fazendo tudo que não presta. Então vá para ela. Vá para ela. Mas se você quer um amigo como Jesus, pode ter certeza que Ele nunca vai aplaudir o seu erro. Ele vai corrigir você e vai pegar você por dentro e vai fortalecer você para que você seja de fato bom e não um fingimento do que é bom. Mas essa Bíblia vai ter que começar a reorganizar você, assim como tem que reorganizar a mim. Deixa eles irem, Jesus diz. Versículos 15 a 20. Então ele diz: Pedro disse para ele, explica-nos essa parábola aí que você acabou de falar, né? Lembra a parábola que Jesus disse? Jesus tinha dito para eles que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca é isso que contamina o homem, né?
Aí Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? O que é que está confuso aí na sua cabeça? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Você não entendeu isso? Você não entendeu que a vida não vai acontecer nunca de fora para dentro? As coisas que acontecem com você de fora para dentro, elas viram cocô, percebeu? E o comportamento, essa ética, ela veio de fora para dentro, ela não mudou você por dentro. Você entendeu o que eu estou falando, irmão, ou não? Alô? Por isso é fingimento. Porque você é todo educado, mas dentro de você continua tendo um homem selvagem, um bruto, um cara que se levanta e grita, e fere, e machuca, e muitas vezes é omisso, é impertinente, é inconsequente, é egoísta, não muda por dentro. Não é, preste atenção, que a vida não vai acontecer de fora para dentro, nunca. E é isso que Jesus está explicando. Tudo que vem de fora para dentro vira cocô. E talvez a vida de muita gente está virando cocô. Por quê? Porque aprendeu a fazer a vida de fora para dentro. É só o que os outros veem, é só o que os outros acham, é só para fingir, é só para agradar, mas de fato e de verdade não é. Jesus continua: mas o que sai da boca, que vem do coração, é isso que contamina. O problema então está dentro. E é grave. Se você conseguir ler essas palavras que vêm agora e conseguir dizer que não tem nenhuma delas, o mesmo que você diga não, só tem uma, eu vou chamar você de santo, irmão. E vou dizer: rapaz, por favor, continue o resto do retiro pregando, eu não tenho condições. Porque tudo o que está aqui tem a ver comigo. É uma descrição clara do que está dentro de mim. Veja o que ele diz: porque do coração procedem, primeiro, maus desígnios. Você já teve vontade de se vingar? Alô? Bora, macho. Teve, não? Sempre foi direitinho. Não, que é isso. Já teve vontade? Teve vontade de dar uns tapas? Teve? Vontade de matar vai chegar. Por enquanto é só maus desígnios ainda. Vai chegar daqui a pouco um homicídio. Mas você já teve vontade, não foi? Você já teve de birra? Não. Sei que isso não é muito masculino, né? Ficar birrento, mas fica, né? Você quis um negócio, sua mãe não deixou, sua esposa não quis, né, dar a festa que você queria. Aí você fica lá: amém, Jesus vai se lascar na minha mão agora. Amém, irmão? Se você disser que teve isso, maus desígnios. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ninguém precisou ensinar você isso, não foi? Essa birra, essa nojenteza de ficar se vingando, de ficar com um pedacinho, de ficar matando outra unha. Alguém precisou ensinar isso a você? E bom comportamento não freia isso. Finge, falsifica, mas não freia. Aí está a gente dentro da igreja. Ai, irmão. Você pega e dá uma rapaz, miserável. O que faz em casa, faz na igreja. O que faz em casa, faz no trabalho. Se Deus fez um homem para ser líder, e é esse tipo de líder, é bom que seja desrespeitado. Merece ser desrespeitado. Merece ser desrespeitado pela mãe, pelo pai, pela esposa, pelo pastor,
pelo patrão, pelo o empregado, por quem for. É fingido, não tem qualidade, não tem dignidade, é fingimento. De dentro do coração saem maus desígnios. Outra palavra, qual é que ele diz? Eita pau. Teve gente aqui que confessou? Foi? Teve vontade já de matar, irmão? Sim? Tem um livro da Nutra que é maravilhoso. Eu falo para você de verdade, esse livro mudou minha percepção de muita coisa dentro de mim. Eu indico a você. O nome do livro é Ira, arrancando o mal pela raiz. Não sei se alguém aqui já teve um acesso de fúria, que deu um murro em algum lugar, que já bateu a porta, pá! Vou contar uma história que foi verdade e aconteceu durante a pandemia. Membro lá da igreja, transtornado de raiva, por causa de um carro que estava o tempo todo buzinando atrás e ele não podia deixar passar porque não tinha como. Quando o carro passou ele foi para trás e ficou buzinando. E peitica mesmo. O cara parou. Quando o cara parou, saiu com a arma. Você sabe o que é que ele fez? Ele saiu do carro e foi para cima. O cara pegou com a arma, deu 2 tiros. Nenhum dos tiros, por milagre, irmão, pegou nele. O cara devia ser muito ruim de mira também, mas 2 tiros, ele disse, apontando para mim, não pegou em mim. Quando chegou no terceiro tiro, a arma falhou. Mas quando chegou no terceiro tiro, eu já estava junto dele, eu meti o pipoco na cara. Quando eu meti o pipoco na cara dele, ele caiu desacordado. Quando ele caiu desacordado, eu peguei o canivete que estava no meu bolso e ia esfaqueá-lo. A esposa do cara começou a gritar, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí sabe o que ele fez? Ele puxou a camisa e tirou aqui só um rosbife. Tirou um taco, para você não se esquecer, seu cabra safado. Que um policial chegou, o policial disse, vai-te embora, falando para o crente, vai-te embora. Eu vi que foi ele que atirou em você, isso foi livre espontânea defesa, né? Sei lá como é que chama. Legítima defesa. Ele foi. Chega em casa, ele fala, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Se ajoelha. Ele disse que chorou por umas 2 horas. A adrenalina tinha passado, a consciência pesou. Ele falou, Senhor, eu sou um porco. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ó, se você é daquele tipo de cara que fica guardando mágoa, você é assim, não? Fica guardando os pedacinhos, sim ou não? Mas ela fez aquilo. Também aquele menino não tem jeito, eu digo as coisas, ele nunca faz, nunca me obedece. Se você é desses caras, pode ter certeza que se chegar uma hora dessa de desespero, essa ira que está guardada aí vai gerar uma bronca. A palavra homicídio traz um sentido de um pensamento, né, de uma pessoa que vai querer matar o outro. Mas não necessariamente porque planejou essa morte, mas porque juntou essa morte dentro de si. Olha, irmãos, faz bem mais de 20 anos, faz quase 30 anos que eu dou aconselhamento em gabinete pastoral. E eu vou dizer, homem é uma peste.
Porque a gente é um bocado de assassino. Mulher é um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Mas a gente é assassino. Está guardando rancor, tá? Está guardando mágoa, tá? Está guardando as lembrancinhas e dizendo, não, mas foi naquela data, fez isso, depois fez aquilo, depois fez aquilo, depois fez aquilo. E quando vai para a discussão, frente a frente, com alguém que está faltoso com você, aí você levanta a voz, e mesmo que não levanta, porque tem cara, que é uma classe, velho. O cara não levanta a voz, mas vai destruindo, e a pessoa fica no chão. Jesus está dizendo, é isso que está dentro de você. Depois ele diz a próxima palavra qual é? A palavra que é aqui no original é porneia. De onde vem a palavra pornografia. De onde vem também a palavra fornicação. De onde vem também o coito do adultério, ou seja, a relação sexual ilícita de uma pessoa casada. Em outras palavras, qualquer tipo de vida sexual em desacordo com a Bíblia. Você tem isso, irmão? Masturbação, pode falar não? Pode falar? Não estou perguntando, você pode falar? Masturbação pensando em árvore, né? Normalmente, pensa numa árvore muito bonita, fica olhando, aquela mangueira, não é? No poste. Também passou de árvore e poste. Bom, como é que a gente organiza isso, hein, irmão? Você sabe sua fisiologia como é, você sabe o quanto de espermatozoide o seu organismo está produzindo o tempo todo, e que isso precisa sair, você sabe disso. Então como é que a gente faz? Custa nada uma masturbaçãozinha, amém, irmão? Amém? Tem alguém aqui que não tem esse problema? Tem alguém aqui que não tem esse problema de porneia? Agora veja, qual é a autoridade que você como homem tem quando você olha para sua esposa e pede qualquer coisa, você sendo um traidor? Me diga, qual é a autoridade que você tem? Sabe o que é mais radical nisso? É que a sua consciência sabe disso. E você sabe que quando você está cobrando alguma coisa, você não tem dignidade e autoridade, pelo menos você não tem moral para poder fazer. E por causa disso, por causa dessa falta de coerência entre aquilo que você é e aquilo que você finge, você é omisso, cara. Omisso. Deixa a mulher resolver. Deixa papai resolver. Deixa a mamãe resolver. Essa geração que está agora é uma geração de um bocado de banana. Não sabe namorar primeiro. Depois, André, nosso presbítero André, falando sobre uma turma que ficou lá no CPOR recente, ele era instrutor lá do CPOR, vice-comandante do CPOR, falando o absurdo. Ele disse, nunca vi isso. A avó vindo para resolver coisa de aluno no CPOR, o cara vai ser oficial do exército, mesmo que oficial da reserva, mas oficial do exército, e vovó vem tratar assunto. Vovó, um cara desse merecia prisão, não é não, irmão? Prisão. Mamãe, ô mamãe, o cara vai conversar com o pai,
Aí precisa de mamãe. Dá uma tapa. Cresce, miserável. Sabe o que é isso? Falta de moral. A mesma coisa acontece adulto. Diz para a esposa, vai, resolve aí. Eu não aguento, esse negócio não aguento. Falta de moral. Banana. Sabe de onde vem essa falta de moral? Isso aqui, ó. Você sabe que tipo de vida você vive. Flertando. Masturbando. Olhando pornografia. Brincando com mulheres no trabalho, seja lá onde for. No namoro, fornicando. Ou então avançando. Veja o que o texto está dizendo. Jesus está dizendo, é isso que está dentro de você. E você não tem nada que você pega de fora e coloca dentro de você que conserta isso. Sabe por que o seu mundo fica em desordem? Porque essas coisas estão operando. Estão operando dentro de você. Qual a outra palavra que ele usa aqui? Prostituição. Uma boa definição para prostituição aqui, uma vez que adultério já está trazendo toda a conotação sexual, sabe qual é? Farra. Farra. Bebedice. Às vezes aquele ópio da galera. Aquele ópio que a gente está buscando no futebol. O sentido aqui de prostituição é esse sentido de uma fuga. Homens, vez por outra eu me deparo com pessoas que ainda continuam dizendo assim, mas eu preciso da minha individualidade. Você é líder, Deus fez você ser líder. Para que você tem individualidade se você é líder? No reino de Deus, só quem é líder é quem serve. E um servo não tem individualidade. A gente fica querendo essas fugas para escapar. Uma coisa é você buscar a Deus. E talvez você fazer feito Jesus, alta madrugada, sobe um monte e vai orar. Para um momento, sei lá, no dia, um momento na semana, pode. E vai para a praia orar sozinho, falar com Deus, numa caminhada. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar dentro de casa, outra coisa é você estar no meio da igreja e você dizer assim, não, mas eu preciso agora do meu momento, do meu espaço. Como é? Como é? Furtos. Alguém cai nisso aqui também? Não. Alguém já pegou alguma coisa de alguém? Não. Vamos denunciar? Eu tinha um amigo e não. Falso testemunho. E por último, blasfêmia. A ideia de blasfêmia aqui é aquela que ele já tinha introduzido quando fala sobre as pessoas ensinarem preceitos de homens e não a doutrina bíblica. A blasfêmia aqui, essa deturpação. Bom, Jesus escancarou muito bem o que é que está dentro do coração. Quero ressaltar que ele não fala que isso é no coração do homem apenas, também no coração da mulher. Entretanto, estamos aplicando para a nossa realidade masculina. Para nós somos homens. Uma vez dito isso,
ele diz, versículo 20: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus não é um idiota nem burro de não achar que a pessoa pode ter uma contaminação bacteriana, ou seja lá o que for, porque não lavou as mãos. Não é nesse sentido que Jesus está falando. Mas o sentido que ele está falando a gente já entendeu. Ninguém muda o comportamento, ninguém se torna nada de fora para dentro. A gente sempre age em conformidade com aquilo que a gente já é para dentro da gente. E agora ele acabou de dizer o que nós somos. Ele disse: nós temos maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Como é que resolve isso, irmão? Tem um jeito de resolver isso? Você diz: eu vou para a igreja, aí eu vou resolver. Vai não, irmão. Dentro da igreja, vai ser de fora para dentro também. Vão ensinar você a ser bom moço. Não serve de nada. Precisa de uma coisa para dentro, que de dentro saia para fora. Precisa de uma coisa dentro. Nós precisamos é de um novo coração. Se é isso, deixa eu perguntar de novo. Essas coisas que estão aqui, maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia, essas coisas ainda fazem parte da sua vida? Porque se fazem. Eu preciso chamar você pelo nome que Jesus chamou. Hipócrita. Você é um bom moço, mas você não é bom de verdade. Você é um fingido. E um fingido sempre vai mostrar que de fato é, nas horas que... Nós vamos começar esse retiro com essa palavra, separando agora em grupos, para a gente conversar a respeito de cada palavra dessa que está aqui. Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Como eu falei, a gente vai ter um tempo de vigília. Um tempo da gente poder pedir a Deus: Senhor, Tu podes, se Tu quiseres, mudar. Me mudar. O Senhor pode me dar um novo coração. Eu quero, Senhor, a Tua palavra falando para mim. Eu quero a Tua palavra me consertando. Não a Tua palavra falando para os outros. Sair de bom moço para uma pessoa boa de verdade. No seu livretinho aí tem uma página final aí sobre anotações. Eu queria que a gente dividisse agora nos grupos que a gente precisa dividir, para a gente poder ter um tempo de conversa. E a dinâmica vai ser assim. A gente vai ter 1 hora para isso. E nessa 1 hora, eu vou pedir para começar com o cabeça, o líder do grupo, dando um testemunho pessoal. Dali por diante, queria que a gente tivesse uma roda de confiança onde a gente pudesse abrir o coração. E ao abrir o coração, a gente pudesse pedir perdão. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão a quem precisar, se for esposa, se for mãe, se for pai. É sério, irmão. O seu mundo interior nunca vai ficar em ordem.
enquanto isso não começar a acontecer. Se não começar por aqui, é melhor ir embora. De verdade. Nesse grupo que a gente vai dividir, essa conversa que eu espero que seja regida pelo próprio Espírito, pode ter um tempo de oração, um tempo de clamor, de pedir a Deus: Senhor, mexa, quebre, restaure, faça alguma coisa nova.